Eu queria conversar um pouquinho nessa manhã sobre dependência ou morte. Nós vamos fazer um passeio aqui pelo livro de Amós. Então, se você tem a tua Bíblia, você pode abrir já no capítulo 2 e deixar aberta aí. Eu vou citando alguns versículos, a gente vai conversando e você vai conferindo algumas coisas que eu vou mencionar aqui. Amós é um livro interessante, é um livro duro, e tem um versículo que é central no livro de Amós, que é o versículo 4 do capítulo 5. Amós 5:4. Diz assim: Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Assim diz o Senhor à nação do Brasil: busquem-me e terão, vida. Já nos nossos primeiros contatos com a escola, nós aprendemos a respeito de Dom Pedro I. Ninguém sabe se a coisa foi assim mesmo, as motivações que estavam por trás daquilo, mas teve ali, às margens do Ipiranga, um brado. E o brado qual foi? Independência ou morte. Ali a gente, na verdade, depois, quando a gente é criança, a gente fica vibrando com essa coisa. A gente pega a espadinha de Dom Pedro e diz independência ou morte, ouvindo essas histórias na escola. Depois a gente cresce e percebe e descobre que por trás dessas declarações existem tantas outras intenções. Você não sabe ao certo o que é isso, se havia mesmo essa ideia de independência. Mas esse brado ele é tido como um marco divisor, né, na história do Brasil. Até então, dependente de Portugal, colônia de Portugal, e agora, supostamente, um país livre para andar com as suas próprias pernas. Nós somos gente grande, né? Essa independência, de certa forma, como nação, é uma coisa até utópica. Porque sai Portugal do cenário, entram outros impérios, e o Brasil se submete a esses impérios, e continua sendo um país complexo. Mas esse aqui não é o rumo da nossa meditação nessa manhã. Eu quero pegar essa ideia de Dom Pedro, essa tônica da sua fala, do seu brado de independência, e dizer o seguinte para nós hoje, para a nossa realidade de Brasil hoje. Eu creio que pesa muito mais dependência do que independência. Não dependência dos poderosos que se acham donos do mundo, como a turma lá do Tio Sam. Não dependência de sistemas financeiros escravizantes, como a gente vive como país. Não dependência de governantes corruptos, que tem sucateado a nossa nação. Opa, sem querer, escapou. Mas eu estou falando de dependência do Senhor. Dependência do Rei das Nações. Dependência do Criador e sustentador do mundo e de tudo que nele há. Quando nós lemos o livro de Amós, nós percebemos que é uma grande denúncia, e uma grave denúncia de uma realidade em relação à nação de Israel, que na verdade nós constatamos também no nosso Brasil de hoje. Naquela época Deus levanta Amós, boiadeiro, e hoje Deus vocaciona quem? Quem? Você, a igreja. Hoje Ele vocaciona a igreja. E no Brasil vocaciona a igreja brasileira para denunciar o que está fora do seu foco e propor com a própria forma de viver um novo modo de viver. E hoje a gente vivendo nesse tempo de eleições, para cargos tão importantes do nosso país, eu quero meditar um pouco com a igreja a respeito dessa situação e trazer para o nosso contexto hoje. Porque é fácil nós simplesmente desandarmos a nossa boca e criticarmos. E a gente faz isso. Porque a culpa é das estrelas. Não é verdade? E a gente
E eu creio que não tem nada errado nós fazemos essa crítica, mas essa crítica deve nos levar também a tomar posturas e atitudes que nós podemos e devemos tomar enquanto igreja do Senhor, enquanto cidadãos brasileiros e enquanto igreja do Senhor aqui no Brasil. Mas vamos começar um passeio. No capítulo 2 de Amós, você começa a encontrar a descrição da situação de Israel. Lá no capítulo 2, no verso 6 e 7, aparece a situação de injustiça social. Ele vai descrevendo um quadro onde o necessitado é pisado, é roubado. Onde roubam do pobre, gente. Vê se é possível fazer isso, mas roubam do pobre. Onde o pobre é vendido, é trocado por prata. Quer dizer, um contexto de uma realidade muito complexa e não distante da nossa. Não distante da nossa. Ainda no capítulo 2, lá no verso 7, você vê uma descrição de uma perversão moral que estava acontecendo na nação de Israel. E ele cita ali que pai e filho possuem a mesma mulher, o mesmo bacanal, a mesma orgia, quer dizer, sem valores morais estabelecidos. E se nós pensarmos na nossa realidade do Brasil, haja Sodoma, haja Sodoma e Gomorra. Acho que eles vão ficar com vergonha. Falar da perversão religiosa, que é descrita lá também no capítulo 2, no verso 8, verso 12, você pode acompanhar, dizendo que o povo se curvava a qualquer Deus que aparecia. Alguém apresentava como um Deus, eles se curvavam. E os líderes religiosos, de certa forma, agiam também, e políticos, oprimiam aqueles que dominavam a religião, de certa forma, porque obrigavam os nazireus a beberem vinho. Lembra do nazireu? Ele não tomava vinho, era um voto que era feito numa questão particular, mas os caras obrigavam. Não vamos contaminar essa turma, vamos fazer o negócio virar bagunça. Proibiam os profetas de profetizarem. Profeta, cala a boca, senão você morre. Tipo o que acontece na Eritreia, mas não muito diferente do que acontece no Brasil. Tenta falar a verdade aqui no contexto político para você ver. Ele descreve também no capítulo 6, a soberba dos poderosos, a opulência que tomava conta deles. Eles estavam em camas de marfim, em casas adornadas por ouro, enquanto do lado de fora a miséria era palpável. É a realidade do melhor amigo dos nossos governantes aqui, o senhor Castro, daquela ilha, dono da ilha. Mesma realidade, opulência. A violência, o que fala da violência? Essa semana mesmo aqui, assalto, aqui num lugar aqui, do lado, correram, entraram numa loja aqui, correria. Aqui na nossa rua, a violência que toma conta da nossa cidade, das nossas ruas. Aqui ele descreve também lá no capítulo 6, no capítulo 7, no verso 10, ele descreve também a corrupção de líderes políticos e religiosos. Os profetas mentiam, eles profetizavam o que os reis queriam ouvir. E recebiam, como paga por isso aí, mesmo a vida de luxo que os maus governantes tinham. Ou seja, esse é o quadro sinistro, feio, daquela realidade de Brasil em 2014. Não está longe disso. Mas dentro daquele contexto da nação de Israel, Deus reage. Porque as pessoas gostam muito de perguntar: onde está Deus? O que Deus está fazendo? Deus não está vendo? Não, Deus está vivo, muito vivo e ativo na história da humanidade. Só não percebe quem não quer ver. E Deus reage. Segundo a palavra de Deus, lá no capítulo 6 de Amós, verso 8, diz que a podridão daquela nação atrai o juízo de Deus. E é assim que funciona. É aquela ideia da medida da iniquidade. Nós vemos isso presente em vários momentos na Bíblia, nas Escrituras. Na época de Noé, essa medida da iniquidade chegou num momento insustentável, transbordou, e o juízo veio. Em Sodoma e Gomorra, a medida da iniquidade transbordou, e o juízo veio. E aqui não era diferente.
A medida da iniquidade havia chegado no limite. E o juízo de Deus viria sobre a nação. Só que esse Deus misericordioso, ele nunca deflagra um golpe mortal de juízo sem antes dar oportunidade, sem antes agir com misericórdia. E é o que ele faz. Ele age com misericórdia. Lá no capítulo 5, 4, o primeiro versículo que citamos aqui, e também no versículo 13 a 15, diz assim: assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel. A questão aqui não é buscar locais religiosos, locais santos. Me busquem, ele diz. Não vão a Gilgal, não façam peregrinação. Não é o ritual, gente. Ele diz, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel. E não haverá ninguém ali para apagá-lo. Aí no verso 13 a 15 diz ainda, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia dos remanescentes de José. É uma palavra dura de chamada à responsabilidade, de posicionamento para uma nação que se permitia corromper. Os tribunais favoreciam somente os poderosos que ali estavam. Parece o nosso Supremo aqui. Mas quando Deus fala do juízo, ele fala da misericórdia, porque na verdade o que Deus quer? Qual a intenção de Deus para uma nação como a nossa? Para Israel naquele tempo e para uma nação como a nossa? Está no capítulo 5, verso 24, ele diz assim, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. A vontade de Deus é essa, que a justiça e a retidão seja estabelecida. A retidão tem a ver com conduta, e a justiça com a forma como nós nos relacionamos e nos conduzimos enquanto sociedade. Essa foi a reação de Deus. E Deus usa o profeta. Então o profeta se posiciona sob mandado de Deus. Amós não era um profeta treinado em alguma casa de profetas da época, né? Porque existiam as casas de profeta, mas ele não era treinado ali, não tinha um curso com diploma reconhecido pelo MEC, mas ele, segundo ele mesmo, ele era boiadeiro, catador de sicômoro, que era uma frutinha de comida para gado. Era esse homem simples que Deus chama e usa. E firmado na sua vocação, no seu chamado, vindo do próprio Deus, ele ergue a sua voz e denuncia. A sensação de Amós, ao erguer a sua voz, ainda que exista um contexto onde era normal e natural surgir profetas, seria a mesma sensação que nós sentiríamos se nós também como igreja começássemos a levantar a nossa voz aqui em São Paulo a respeito de algumas coisas que nós não concordamos. A mesma indiferença que ele sofreu é que nós sentiríamos também aqui. Então nós também não temos desculpas de dizer, ora, isso era um ato possível naquela época e não tem a ver conosco hoje. Nós não podemos nos desculpar dessa forma. Ele se levanta, denuncia o pecado da nação, buscando através da sua proclamação levar o povo a um arrependimento e a conversão. Ele não levou em conta que a sua formação, o seu preparo, ele levou em conta a sua vocação, o seu chamado. E eu acredito que nós como igreja, irmãos, precisamos acordar para o nosso chamado. Precisamos acordar para o nosso chamado. Ontem eu assisti um filme argentino. Tem coisa boa na Argentina, filme. Brincadeira, gente. Mas que falava de um
um padre, ele atuava numa favela, numa região bem precária, e eles estavam num projeto, né, legitimado ali pelo clero para construir casas naquela favela. Era um projeto que vários governos eleitos tinham começado e ninguém terminou. E a favela continuava daquele jeito, sem estrutura, sem uma vida digna, né? Aquelas pessoas continuavam assim. E tem um momento que faltava um dinheiro para chegar, o pessoal trabalhando em mutirão ali, mas precisava do dinheiro, e o dinheiro nunca chegava. Aí ele descobriu que o dinheiro morreu lá no clero. O bispo o dinheiro chegou, mas ficou lá. E aí, o pessoal indo embora, a polícia querendo tirar eles dali, desocupar o lugar, e ele chega para o bispo e fala assim, essa não é a nossa função ali. O padre falando o seguinte, olha, vamos lutar por eles, vamos fazer com que eles permaneçam naquele lugar, vamos comprar essa briga. E ele disse assim, olha, isso não é problema nosso, o exercício do sacerdócio não envolve isso. Lavou as mãos, tirou o corpo fora, ainda ficou com o dinheiro que era para aquele projeto. Essa é uma realidade que nós vivemos. E nós não podemos, como igreja, nos posicionar como esse clero, como esse bispo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou o Evangelho de Jesus transforma pessoas ou estruturas e muda situações, ou então a gente começa a pregar um evangelho de outra pessoa, que não o dele. Mais água com açúcar. E a situação do Brasil? A corrupção cresce assustadoramente. A distância entre pobres e ricos aumenta cada vez mais, por causa de uma injusta distribuição de renda. Políticos privilegiados, com salários que nenhum de vocês aqui ganham, mas tem ajuda para paletó, ajuda para combustível, que vira uma série de outras coisas, ajuda. Aí os discursos dos nossos governantes, quando candidatos, não em exercício, quer dizer, tentando justificar, a pobreza diminuiu. Mas não dá para ver essa realidade de forma palpável. A violência continua dominando impunemente as nossas ruas. O descaso com a educação, a quase falência do ensino público. Ainda alguns heróis sobrevivem lá como professores tentando manter a coisa funcionando. Que dizia da saúde, aqueles irmãos são profissionais da área de saúde que sabem o que passam, o que vivem nessa área da falência da saúde pública aqui no nosso país. Sem contar, irmãos, os esquecimentos dos valores morais que estão sendo perdidos. Valores que faziam das nossas famílias instituições mais dignas. E aí, junto com esse esvaziamento de valores, vem uma sexualização da sociedade e uma inversão de tantas coisas, onde aquilo que é certo vira errado, aquilo que é errado vira certo. Complicado. Agora, se nós entendemos que nós estamos diante do mesmo Deus, que outra reação nós podemos esperar de Deus? Que outra reação senão juízo? Porque ele abomina essa forma de viver de uma nação. Ele disse isso para Israel e, com certeza, diz ao povo brasileiro. E eu acredito que no meio disso tudo, pensando na igreja brasileira que se orgulha de ser quase 40 milhões, quanto culto Deus deve rejeitar? Porque lá no capítulo 7 de Amós, ele deixa claro que por não haver coerência com o que se canta, com o que se ora, com o que se prega, com o que se vive, ele rejeita o culto. Só que, antes de desferir,
Às vezes crente é meio sangue nos olhos, né? Eu vi uma vez um vídeo, já falei isso aqui uma vez, lá em São Francisco, na parada gay, e tinha crente com faixa assim: a AIDS vai te pegar, vá para o inferno, desgraçado. Sangue nos olhos, né? Vamos andar para o inferno. A questão aqui não é essa, porque juízo de Deus, nós não gostaríamos de experimentar o sabor disso, como nação. Mas esse mesmo Deus, que talvez viva a iminência de trazer, de desferir um golpe de juízo, porque ele não pode negar o seu caráter santo, é o mesmo Deus que diz ao Brasil, diz: buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Mas aí entra Romanos 10, 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como o Brasil pode chegar um dia, ou pelo menos parte dessa nação, dizer assim: eu quero buscar esse Deus, se a igreja continuar se encolhendo, se continuar encolhida, guardada no seu cafofo da paz, da unção, do culto, da autoproteção. Diante do quadro descrito, qual tem sido a reação da igreja brasileira hoje? Quando a gente olha para a igreja, o que a gente vê? A gente vê uma interminável competição denominacional, não é isso? Principalmente no meio neopentecostal. Você abriu uma portinha aqui, pode ter certeza que vão abrir 2, 3 do teu lado, porque tem que competir para disputar aquele território. A igreja gasta, às vezes, milhões de reais para manter seus cultos em horário nobre, nos canais mais famosos de televisão. Não para a pregação do evangelho, mas para a divulgação e propagação da sua marca, da sua grife. As igrejas, ao invés de pastores, têm procurado marqueteiros capazes de surgir cada dia no final de semana com uma novidade, que não permitam suas rentáveis ovelhas que elas sejam seduzidas por outro show gospel. As igrejas têm permitido que essas tribunas aqui, que deveriam ser usadas para a proclamação da palavra, do evangelho puro e simples, se transformem em palco. Só, show. O objetivo é agradar a clientela e mantê-la. A igreja tem se omitido muito, irmãos. Eu sou igreja, estou falando para mim antes de falar para qualquer pessoa. E se calado diante do quadro desanimador que define o nosso país. E com isso vamos nos tornando comunidades imaturas, fechadas, problemáticas, porque quando a gente não cumpre o nosso papel fora, a gente briga dentro. Por causa disso, membros de muitas igrejas, comunidades locais se prendem a banalidades, a rituais, brigam por rituais. Tem gente hoje discutindo ainda que forma que tem que batizar. Se o local é ou não é casa de Deus. Discussão que não cabe mais. E motivo até de divisão de igreja ainda, hoje. O que a igreja precisaria fazer, irmãos? Tem no meu coração, para a gente, estou encerrando já. O que a gente deveria fazer? Como deveríamos nos posicionar? Eu acho que qualquer posicionamento da igreja deveria começar hoje com 1 Crônicas 7,14. Começar aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter. Não há IPI do Brasil, nada contra a denominação que sirvo aqui há 20 anos. Não há pastores A, B ou C. Não há um estilo de ser igreja.
mas se converter ao Senhor. Ele diz nessa palavra que ele vem e sara a terra. Ele sara a terra. Às vezes nós somos tomados por uma visão fatalista, e nessa visão fatalista nós estamos declarando que Deus é impotente, e estamos declarando que que oração não funciona, que Deus não é capaz de mudar. É aquela visão de que tudo vai de mal a pior, tem que ser assim, e os sinais do tempo, tudo bem, tem os sinais dos tempos, como diz a palavra de Deus, não vamos negar nada disso, mas Deus continua sendo Deus. Ele é onipotente, ele é capaz de intervir na história e mudar uma história. História de uma nação, de uma pessoa, mas de uma nação, ele é capaz de fazer. Precisamos nos converter. A igreja precisa aprender, reaprender ou aprender a amar. Amar sempre a todos, como a palavra nos ensina, 1 Coríntios 13 inteiro. Deus em primeiro lugar, depois do próximo, e a sua família, irmãos da igreja, pessoas que não conhecem a Cristo, todos. E aí proclamar o reino de Deus, dizer que há possibilidade de mudança nessa bagunça que a gente está vivendo. Isso não é uma utopia. Essa realidade que o Kleber relatou aqui da Delcy, isso vai influenciar numa nação daqui a pouco. Porque são centenas e centenas de jovens que estão sendo trabalhados, moldados, encharcados, formados como cidadãos e formados também como servos do Senhor. E que de alguma forma vão estar em posições estratégicas nessa nação. Talvez não seja algo para agora, lá em Moçambique, mas isso vai acontecer. E além de proclamar o reino, nós precisamos viver a realidade do sal e da luz, que influencia, que denuncia e que transforma. Porque é assim que funciona. Você acende a luz num ambiente escuro, o que tiver de errado ali vai aparecer. Então, a igreja precisa funcionar assim. Ela precisa funcionar assim. Caso contrário, ela é luz debaixo da cama ou ela é sal sem sabor, que para nada presta. É muito pouco, irmãos. Nós entendemos ou acharmos que Deus nos salvou para sentar nesses bancos aqui e ouvir uma palavra boa no domingo ou não. É muito pouco. Ou até servir a Deus como presbítero, como pastor, como diácono, como líder de ministério, é nada. Isso é nada. O que mais tem peso, o que mais faz diferença, o que tem mais peso na nossa vocação é o que nós somos, até fora dessas paredes aqui. A gente às vezes fala que religião e política não devem se envolver, né? Isso aqui é problema do governo, isso aqui é da... Não dá para você pensar dessa forma. A gente, por exemplo, quando a gente olha para Jesus Cristo, num sentido restrito dessa palavra política, Jesus não estava envolvido com política. Se você pensar no sentido restrito do termo. Porque, por exemplo, ele não fundou um partido, não é? Teve gente que fundou, até seguidores dele que fundavam partidos naquele momento. Ele não fundou, ele não organizou manifestações, protestos, ele não adotou um programa político de governo. Você não vê isso em Jesus. Mas num sentido mais amplo de todo o seu ministério, o ministério de Jesus foi político. Porque a ideia da política, o que é? A política são as ações na sociedade para que a sociedade caminhe com justiça e de forma organizada, definindo de forma simples a ideia de política. E a gente vê isso na vida de Jesus. Primeiro porque ele veio ao mundo e veio em comunidade com os homens. E enviou seus discípulos a fazerem a mesma coisa. E viver em comunidade é agir de forma política. Segundo porque o reino que ele proclamou e inaugurou
Se tratava de uma organização nova, era algo novo. E radicalmente diferente daquilo que existia, daquilo que já estava estabelecido. E o que acontecia é que os valores do reino confrontavam e desafiavam o tempo todo os valores da sociedade estabelecida. Isso é política. Questionar, se posicionar. O ministério dele tem essa veia política. Nesse sentido, o seu ensinamento teve implicações, sim, políticas. Porque oferecia uma outra opção de vida. John Stott, ele escreveu certa vez, dizendo o seguinte: apesar do ensino de Jesus não ser claramente político, ele destruía estruturas políticas injustas, desafiava a opressão e oferecia ao povo um novo reino caracterizado pela justiça, no qual a verdade e não as promessas políticas os libertava. Não é fantástico isso? Esse é o ministério do Senhor Jesus Cristo. E o ministério da igreja qual é? É a continuidade do ministério de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. A igreja, à semelhança de Jesus, ela foi chamada para ter uma ação transformadora na sociedade, em todos os níveis. Conversão, claro. Mas mudanças nas realidades. Ela foi chamada para proclamar o evangelho, sendo sal e luz, praticando o serviço social. A gente tem feito isso, que é lidar com as pessoas e assisti-las nas suas necessidades, mas praticar também a ação social, que é lidar com as estruturas e batalhar para remover as causas das necessidades humanas, entende? São duas frentes. Só que o nosso desafio também não termina aí. Tem que ter esse engajamento. Mas olha o que diz aqui. Eu li sobre uma pergunta que fizeram a uma das equipes da Madre Teresa, que trabalhavam naqueles leprosários, né, cuidando de pessoas doentes, porque o pessoal ali da região estranhava, porque eles saíam na hora do almoço, eles trabalhavam desde madrugadinha até a hora do almoço. Depois da hora do almoço, eles saíam dali, iam embora. E as pessoas continuavam com as necessidades ali e tal. Aí perguntaram para eles por que eles paravam de atender as pessoas perto do horário do almoço. Por que eles saíam tão cedo? Eles responderam assim: nós saímos cedo para orar. Aí eles disseram o seguinte, explicaram para o pessoal que perguntou, que trabalhar sem oração é conseguir apenas o que é humanamente possível. E o desejo deles era conseguir as possibilidades divinas. Eu creio que nós temos como fazer diferença, mais do que temos feito. O desafio para nós, a gente publicou na capa do boletim um pronunciamento das igrejas históricas a respeito das questões das eleições, que eu achei importante a gente compartilhar isso. Mas eu creio que nós podemos agir. Deus já nos deu um instrumento através do qual nós podemos começar a fazer diferença. Nós temos aqui um IHDI, um instituto. Ele pode ser, ele ainda não cumpre aquilo que a gente está conversando aqui. Mas ele pode se tornar esse instrumento. Vocês já devem ter ouvido falar da ONG Viva Rio, aquela que põe as cruzinhas lá na praia de Copacabana. Eles fizeram uma série de manifestos lá em Brasília, na época da Copa, pacíficas, com bolas, etc. Tal. Eles são uma ONG pura, né? Não do G, que atuam no país e atuam, sabe aonde? Até no Haiti. Eles estão lá, porque é um país extremamente miserável, e lá eles estão também. Eu acredito que a nossa ação como igreja pode fazer diferença.
Só que nós precisamos somar as duas coisas. Precisamos arregaçar as mangas. Já temos um ponto de partida, que é o nosso instituto. Nós podemos, a partir do instituto, olhar para São Paulo de uma forma diferente e tomar atitudes diferentes, transformadoras, assistenciais, mas também com ações que mudem estruturas, que confrontem estruturas. Essa entidade Viva Rio, eles começaram um grupo, inclusive o líder deles, pastor Antônio Carlos Costa. Se você vê alguma coisa no YouTube, você pode ver. Ele tem alguns depoimentos a respeito de ser pastor da IPB lá no Rio, não sei onde, mas lá no Rio. Tinha uma prisão, onde as pessoas viviam de forma subhumanas, perto, na região deles lá. Eles foram lá, lavavam as celas todas as semanas. Cela de preso, de bandido. A situação estava tão precária ali e havia risco, muitos já estavam doentes, questão de morte até. Eles se mobilizaram e conseguiram fechar aquele presídio. São ações. A igreja pode agir. Vamos agir? E vamos orar. Porque as nossas ações, elas vão nos levar a conquistas daquilo que é humanamente possível. Mas as nossas orações vão tornar reais aquilo que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Você crê nisso? Amém?